Alô gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu confesso que ia trazer outro vídeo para este sábado, mas entretanto, com todas as notícias e tudo o que se tem falado acerca deste tema, achei que era mais pertinente eu falar sobre isto agora do que mais tarde. Então, se vocês têm estado minimamente atentos às notícias, têm ouvido falar na seca extrema pela qual Portugal está a passar, e só para vocês terem noção, a última vez que choveu substancialmente foi na altura do Natal, dia 24 e 25 de dezembro, e janeiro de 2022 é um dos 3 janeiros mais secos dos últimos 20 anos. Uma das coisas mais assustadoras é todos os especialistas estarem a dizer que não há previsão para chuva substancial nos próximos meses, o que vai começar a afetar muita coisa, não só o consumo direto de água, com a água que nós bebemos, a água para os banhos, a água para cozinhar, mas também de uma forma mais indireta. Por exemplo, na produção agrícola, a produção da nossa comida, não só as famílias que trabalham nessas indústrias vão passar muitas dificuldades porque ou não conseguem produzir, vendem menos, ganham menos dinheiro, ou então precisam de muito mais recursos e gastos para produzir as mesmas quantidades que têm produzido até agora. Isso vai se refletir em último caso também para nós, consumidor, porque as coisas vão inevitavelmente ficar muito mais caras. Portanto, se há muitos anos que se diz que poupar água é extremamente importante e deve ser uma preocupação constante para toda a gente, nesta altura é ainda mais importante. Só para vocês terem alguma noção, Portugal está em risco iminente e bastante extremo de passar por períodos de extrema escassez de água, e isso pode acontecer dentro dos próximos 20 anos. E se isso não vos assusta, imaginem daqui a 20 anos, que em princípio ainda estaremos cá todos, pelo menos espero eu, vai implicar grandes mudanças no nosso conforto e no nosso estilo de vida, a quantidade de água que teremos, o preço que pagaremos por ela, e ninguém quer isso, não é? Então eu decidi trazer este vídeo com 10 formas de pouparmos água de forma bastante simples e de inserção fácil no nosso dia-a-dia, que são daquelas coisas que às vezes nós só não fazemos porque ainda não nos tínhamos lembrado disso, e a maioria das coisas, acho que à exceção de uma ou duas, eu não faço cá em casa, mas o resto eu consigo implementar no meu dia-a-dia quase de forma automática e sem sequer pensar nisso. A primeira dica que eu vou dar, vocês já devem estar minimamente à espera, que é reduzir o consumo de produtos de origem animal. E isto não é eu querer converter toda a gente ao veganismo porque gosto muito dos animaizinhos e tudo isso. A questão é que está cientificamente provado, e segundo a Unesco, uma alimentação com base vegetal consome cerca de metade da quantidade de água que uma alimentação, digamos, omnívora. E eu sei que isto é uma questão que pode fazer alguma confusão a muita gente, do género, como é que eu comer carne faz com que eu gaste água? E tem tudo a ver com o caminho todo que a carne leva, que os alimentos no geral levam até chegar ao nosso prato. A quantidade de água que foi preciso para regar as alfaces que nós comemos, ou no caso da alimentação com base de carne, a água que as vacas comeram, os alimentos, a água que foi precisa para regar e plantar esses alimentos que os animais comem e que depois, estão a perceber? Muita água envolvida. Estima-se que alguém que coma carne no dia-a-dia gaste cerca de 5.000 litros por dia, enquanto alguém que tenha uma alimentação plant-based gasta entre 1.000 e 2.000 litros por dia. Claro que isto pode tudo variar e vocês podem perfeitamente ser vegetarianos e comprar só pré-feitos e coisas mais processadas, e obviamente o impacto desses alimentos é muito maior do que se vocês comerem as coisas que vêm diretamente da terra, mas regra geral são estes os números. Portanto, se vocês conseguirem reduzir até ao mínimo que vocês conseguirem o consumo de produtos de origem animal, já estão a fazer uma grande poupança de água, e é isso que nós queremos. Segunda dica é reutilizar a água da cozedura dos alimentos. Quantas vezes vocês não cozem brócolos, batatas, cenouras, seja o que for, e acabam por, no final, quando os alimentos estão cozinhados, jogar a água para o ralo? Eu confesso, já fiz isso muitas vezes, esporadicamente ainda faço, mas a verdade é que nós podemos perfeitamente recolher essa água, pôr em garrafas ou em frascos, pôr no frigorífico para usar mais tarde em caldos, em sopas, para demolhar grão, feijão, etc. Portanto, há muitas formas de nós conseguirmos reutilizar estas águas que acabam por parecer pouco, mas que juntando todos os dias acabam por fazer muita diferença. A terceira dica foi algo que eu comecei a implementar na minha vida há mais ou menos um ano e sinto que tem feito mesmo muita diferença, que é recolher e reutilizar a água de aquecer o banho. Sabem quando vão tomar banho e têm que abrir a torneira e esperar que a água aqueça porque ninguém quer
quero tomar banho de água fria. É verdade, durante esse tempo cerca de 5 a 10 litros mais ou menos, claro que depende das torneiras, das casas, do esquentador, do exaustor, não, termoacumulador, essas coisas todas influenciam o tempo e por consequência a quantidade de água que se gasta nesse período, mas não deixam de ser 5 litros, 10 litros de água, que é muita coisa, é um garrafão ou 2 de cada vez que alguém na vossa casa toma banho. Portanto, eu aprendi com a rainha da sustentabilidade em Portugal, na minha opinião, Catarina Barreiros, que eu vou deixar aqui o Instagram dela, e eu tenho aprendido tanta coisa com ela ao longo do tempo e sem dúvida nenhuma que é aquela pessoa que eu confio quase de olhos fechados em tudo o que ela diz em relação a este tema de sustentabilidade. Eu aprendi esta dica com ela, aliás foi uma das partilhas que ela fez que gerou mais sucesso, porque realmente é daquelas coisas que uma pessoa no dia a dia nem pensa e que quando começa a fazer vê que primeiro não custa nada e segundo realmente é muita quantidade de água que se acaba por poupar. Então o que eu faço é pegar num frasco que tenho em casa, felizmente tenho assim vários frasquinhos, eu até tenho aqui, posso-vos mostrar, deste género, que aqui estão a ser utilizados para outras coisas, mas tenho mais 3 ou 4 que não estão a ser utilizados para nada e vou enchendo esses com água do banho e depois utilizo para fazer a pré-lavagem da louça, para regar as plantas, para encher o balde de lavar o chão, que é uma coisa que eu tenho que fazer frequentemente, infelizmente porque tenho um gato que está constantemente a fazer xixi no chão. Até há quem tenha um frasquinho que é muito comum, acho que há à venda na IKEA, que tem uma torneirinha. E eu já comprei um desses em segunda mão na Vinted, estou só à espera que ele chegue. Então há muita gente que põe ou com essa torneirinha para dentro do lavatório da cozinha e consegue utilizar para encher copos, limpar talheres, ou quem me ponha na casa de banho e utilizo para molhar a escova de dentes. Basta usarem a imaginação e perceberem que quando precisam de água, em vez de irem à torneira, têm ali um reservatório pessoal, o que é sempre muito fixe. E eu sei que 5 litros de água pode não parecer muito desperdício para uma pessoa, mas vocês tomarem um banho por dia ao fim de um ano vão gastar cerca de 1825 litros e isso é literalmente uma piscina destas. A quarta sugestão é não fazer pré-lavagem da louça. Isto foi uma coisa que na minha família sempre se fez, era um ultraje alguém pôr um prato dentro da máquina de lavar louça sem antes passá-lo por água e tirar a sujidade toda. E eu confesso que me fazia um pouco de impressão, sempre me fez, mesmo eu não pensando na questão sustentável da coisa, porque basicamente estávamos a lavar a louça 2 vezes. E se vocês tiverem uma boa máquina e um bom detergente, em princípio, a não ser que sejam coisas que já estejam extremamente secas e coladas aos pratos e aos talheres, em princípio a máquina consegue dar conta do recado e lavar tudo sozinho sem vocês terem que estar a gastar água antes de irem gastar água, percebem? A quinta sugestão, muito relacionada com este tema, é utilizar as máquinas tanto da louça como da roupa, não só com a sua capacidade completamente cheia, como se a máquina tiver, utilizar os programas Eco, que geralmente podem até ser um pouco mais longos, mas costumam gastar menos quantidade de água e isso é o que a gente quer, pelo menos nesta fase e para sempre. E para a sexta sugestão eu deixo uma coisa que eu faço todos os dias, porque como eu vos disse, eu tenho um gato que é o Zombie, que tem uma qualquer fobia a fazer xixi, só xixi especificamente, porque o cocózinho faz sempre na caixa, mas por alguma razão ele não gosta de fazer o xixi dentro da caixa e resolve sempre fazer no mesmo sítio, no chão, na sala, todos os dias. Então isto faz com que eu tenha todos os dias de limpar o xixi e de esterilizar a esfregona com água a ferver. Então eu, em vez de esperar que a água venha quente da torneira, o que faz com que aconteça a mesma coisa que no banho, aqueles litros de água todos a serem desperdiçados até a água finalmente chegar à temperatura que eu quero, eu encho a minha chaleira elétrica, ponho a ferver, vou-me embora fazer qualquer coisa e quando ela acaba de ferver eu encho então o balde, esterilizo a minha esfregona e faço a higiene do meu chão. Portanto, sempre que vocês precisarem de água já quente para alguma coisa, seja para cozinhar, seja para fazer algum tipo de limpeza, utilizem uma chaleira elétrica se vocês tiverem ou aqueçam numa panela, em vez de estarem à espera a deixar a água correr até ela vir quente do esquentador ou do termoacumulador, porque demora muito mais tempo e traz muito mais desperdício. Sétima dica é utilizarem produtos sólidos, por exemplo, shampoos, amaciador, sabonete para o corpo, sabonete para as mãos,
mãos, há quem use também a pasta de dentes sólida, tudo o que vocês tiverem a oportunidade e gostarem de usar em versão sólida, façam-no, porque isso ajuda a poupar imensa água. Porque se vocês pegarem num shampoo seco ou num shampoo líquido, vem obviamente que o líquido, como o nome indica, tem água na sua composição. E vocês ao utilizarem o seco não só estão a poupar essa água diretamente, como também o seu transporte, por ficarem muito mais leves, acaba por se tornar mais sustentável e acaba por ter menos impacto ambiental. Portanto, é sempre bom. A 8ª sugestão é simplesmente não desperdiçarem comida, porque como eu vos estava a falar ainda agora, a produção de comida, quer seja ela carne, vegetais, seja o que for, requer muita quantidade de água. Então, se vocês estiverem a comprar comida que foi preciso gastar esta água toda para chegar ao vosso prato ou ao vosso frigorífico e depois acabarem por não comer tudo e jogar para o lixo, ou deixar os vegetais e a carne estragarem no frigorífico antes de usar e ir parar ao lixo, vocês estão a gastar essa água para nada. Portanto, tentem fazer as compras de forma consciente, façam planeamento da comida da semana, ou se não fizerem, pelo menos estejam atentos ao que está a estragar e tentem comer isso primeiro, ou pelo menos congelar antes que as coisas se estraguem e depois utilizarem mais tarde. E o desperdício alimentar é uma coisa bastante comum e é enormíssima. Salvo erro, eu vi um gráfico há relativamente pouco tempo que mostrava que se o desperdício alimentar mundial fosse um país, era o 3º país menos sustentável do mundo. Então vamos passar para as 2 últimas dicas, que são as únicas que eu não faço cá em casa, e a dica número 9 é utilizar uma mopa em vez de balde e esfregona para lavar o chão. Isto é também uma dica que eu tenho visto nos últimos tempos nas redes sociais, que faz todo o sentido, porque vocês conseguem perfeitamente lavar o chão, não utilizam detergente, o que é sempre uma coisa boa para o ambiente, e utilizam uma quantidade de água muito menor. No entanto, eu ainda não tenho a mopa e no meu caso, como eu vos falei que preciso constantemente estar a limpar xixi de gato do chão, não sei até que ponto era viável eu fazer esse tipo de limpeza com uma mopa. Mas já pensei várias vezes em arranjar uma, pelo menos para aquela lavagem do chão diária, que é sempre preciso, principalmente quando se tem um bebê de 1 ano a gatinhar por todo o lado a toda a hora, não é? Convém o chão estar limpo. Mas fica aqui a dica, se vocês não tiverem gatos mijadores de chão, eu acho que é uma ótima forma de vocês manterem a vossa casa limpa, sem precisarem de gastar água, de andar com baldes para a frente e para trás e de em última instância jogarem água suja e com detergente para a sanita, para o ralo, que pode eventualmente acabar em rios, em caudais, no mar, no fim, para tudo no mar. Portanto, se conseguirmos evitar essas pequeninas coisas é sempre bom. E a última dica é tentar recolher e reaproveitar a água da chuva, que é um pouco contraditório este vídeo, visto que o problema disto tudo é não estar a chover e estarmos a passar por uma seca, mas sempre que isso acontecer, se vocês tiverem varandas, varandins, que não é o meu caso e por isso é que eu também não faço isto, eu não tenho nenhuma varanda, nem nenhuma janela onde eu consiga pôr um balde, um alguidar para recolher a água da chuva, mas se vocês tiverem, façam-no e aproveitem para descargas do autocolismo, mais uma vez para regar as plantas gostam muito de água da chuva e lá está, é sempre uma forma de vocês não só terem água de forma mais barata, porque é água que por enquanto é gratuita, como estão a reaproveitar uma coisa e a não gastar do outro lado, enfim, vocês percebem a ideia. E pronto, foram estas as dicas que eu tinha para vos dar. Espero que vocês tenham gostado e achado útil. Digam nos comentários outras coisas que vocês possam eventualmente fazer que eu nem me lembre ou que possa não conhecer. Eu acho que a parte fixe desta caixinha de comentários é podermos partilhar todas experiências e opiniões e vivências diferentes, portanto digam-me se vocês já faziam alguma destas dicas, eu aposto que sim, e se têm mais para trocar aqui com os seguidores e esta comunidade. Portanto, espero que estejam todos bem e vemo-nos no próximo vídeo.